E nós vamos falar agora de OKR. Nós vamos convidar o Henrique. O Henrique é um grande amigo, trabalha ali na Vícios. Henrique Mata, falando sobre OKRs, que é a forma como você dá a estratégia dentro da sua organização. Henrique? Opa, todos me ouvindo? Sim, te ouço bem. Ouvindo bem? Eu vou Contigo a compartilhar. palavra. Beleza, vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo minha tela? Alô, alô, todos veem minha tela? Sim. Sim. Ah, legal. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Mata. Estou bem feliz aqui em fazer parte desse evento tão fantástico da Liga Ágil, é a 5ª edição, né? Hoje eu vou trazer um tema que está bem alto no mercado, que é o OKR, ou OKRs, né? Depende da pronúncia. E gostaria de agradecer também a Liga Ágil, mais uma vez, pela oportunidade de promover esse encontro de compartilhamento de keynotes internacionais e nacionais. Bom, me apresentando um pouquinho melhor, eu sou Agile Expert na VR Benefícios, trabalho também como suporte no Manage 3.0, que é uma metodologia bacana de gerenciamento 3.0. Sou coach também palestrante. Trabalho mais de 5 anos em projetos métodos ágeis, utilizo várias ferramentas, né, de ágil até métodos pesados. Sou marido da Dayana, pai da Lulu e tenho mais 2 filhos pets que chamam Todd e Valentina, uma calopsita. Não só de projeto, mas também gosto de cozinhar, apreciar bons vinhos, queijos e viajar um pouco nesse mundão. Agora com essa pandemia, né, a gente tem que viajar só no YouTube, né, umas coisas do tipo. E antes de entrar no conceito do OKR, eu quero até pegar um pouco a palavra do Alex, quando isso vai acabar, né? Nunca mais. E o OKR, ele ajuda você a definir muitas metas e objetivos dentro da sua empresa, não presencialmente, mas de uma forma também remota. Então, eu trouxe uma frase aqui do Confúcio, que fala assim, pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então, nesse pensamento, nessa analogia, o barco é semelhante aos OKRs, né, e da sua organização. E é necessário ajustar as velas para chegar ao seu objetivo e nivelar de acordo com os ventos. Então, essa analogia é prática quando falamos onde queremos chegar. Então, nesse mundo tão incerto, né, um mundo VUCA, como a gente diz, com vários problemas que vem encontrando no meio do caminho, a gente precisa ajustar o nosso vento para chegar num objetivo maior. Então, gostaria que ficasse com essa frase aqui, para a gente entrar um pouco na dinâmica aqui dos OKRs. E o que é o OKR, né? O OKR, ele é o acrônimo de Objectives Key Results, ou Objetivos Resultados Chaves, e um sistema de definição de metas abordadas. Então, quem criou esse OKR foi o Andy Grove, enquanto ele era CEO da Intel, lá nos anos 70. E essa abordagem tão rica, né, dos anos 70, ela só foi consumida mesmo em 1999. E aí ele ganhou uma força no Google, né, inicialmente na Intel, depois no Google e aí foi criando outros processos em outras empresas. Existem pessoas como Bono Vox, por exemplo, que é o vocalista do U2, ele também usa o OKR para tudo na vida dele, ele tem uma ONG, né, para ajudar pessoas na extrema pobreza, e isso ajuda uma abordagem simples para você entender o seu norte. E aí, por que utilizar o OKR nas empresas, né? É que a gente pode definir, medir e reavaliar as metas em quarters, né? Quando a gente fala em quarters, são trimestral. Então, durante um ano, a gente tem um objetivo maior da empresa, uma meta, e aí a gente consegue granularizar isso em pequenos objetivos e resultados chaves, mas entregando o valor ao cliente ou à empresa na parte trimestral, né? Então, isso se forma simples, né? E de uma cadência rápida. Então, você consegue, né? Bem semelhante ao ágil, você consegue ver a evolução dos seus resultados, ou até mesmo durante o quadro fazer qualquer tipo de rever o plano de ação, ou pivotar se for o caso. E aí, quando eu for decompor o meu OKR, eu tenho 2 blocos, né? O O, do objetivo, e o KR, que são os resultados chaves.
Então, quando eu for escrever os meus OKRs, junto com a estratégia da empresa, eu preciso fazer descrições qualitativas memoráveis. Eu preciso fazer algo que aquilo memorize na cabeça do meu time, da minha equipe, e que isso seja curto e envolvente. Então, o meu objetivo não pode ser aquele objetivo, né, algo que não tenha tanto sentido. Eu preciso que seja moldado, né, com a equipe e que seja motivador e desafiador. E aí, quando eu escrevo meu objetivo simples, né, e memorável, eu entro na questão dos resultados chaves, que aí eu entro em conjunto com métricas, né, que eu posso medir o progresso do objetivo. Então, eu tenho um objetivo e eu granularizo ele. E as boas práticas do OKR é que você faça esses objetivos chaves de 2 a 5 resultados principais. Não precisa criar um resultado simples e memorável e um resultado chaves extenso, ou diversos resultados chaves num único objetivo. Por isso que tem essa parte de você granularizar e mostrar isso no trimestral, ou no quadro. E aqui eu tenho uma estrutura de uma empresa simples, né, bem didática. E aí eu preciso, como que eu crio uma estrutura de OKR dentro da minha empresa, né? Então, basicamente, eu preciso que a estratégia deve vir sempre da autogestão. Eu reparo muito quando escrevemos OKRs, os objetivos da área ou da equipe, que vem muito com o nível de gestão, né? Gestão de coordenadores ou gestores. Mas aí, quando você tem aquele top-down, né? Que é comum nas empresas, ou até mesmo por conta da direção da estratégia, aquilo cai por terra e você acaba desanimando todo o time. Então, o importante é que quando você vai criar um OKR, que aquilo venha da diretoria, que venha dos acionistas, que venha da autogestão. E aí, depois, que a gerência e os coordenadores devem granularizar os objetivos e resultados chaves para o time. Então, você pode perceber aqui que o objetivo da diretoria é único, e os resultados chaves se tornam objetivos de cada área. Então, eu tenho uma área de vendas aqui e tenho uma área de operação. E aí você começa a granularizar esse cara. Então, quando você tem resultados chaves da área de operações, por exemplo, ele se torna objetivo de uma área menor. E aí você vai cascateando o seu OKR. E, por fim, as equipes devem alcançar os objetivos em conjunto com a organização. Quando eu falo dá um tom que só a equipe vai trabalhar, né? Mas não, esses objetivos ele está elencado lá com a diretoria, na alta gestão, da estratégia da empresa, ou da estratégia do time, enfim. Mas ele deve vir lá de cima e cascateando até a equipe. E aí você pode criar outros OKRs durante o ano corrente, ou compartilhar isso com outros times. E aí, pegando um exemplo, você começar a acompanhar os seus OKRs, você tem aqui uma área simples, que eu peguei do outro slide, sobre uma área de rede de operações, e aí eu cascateei aqui na administrativo e financeiro. E aqui tem uma forma bem simples de acompanhar seus OKRs. Hoje no mercado existe diversas ferramentas, não tem um modelo certo ou errado para você medir esses objetivos, mas que no mínimo tenha pelo menos essas colunas aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, primeiro eu preciso saber a minha área que eu estou acompanhando, o meu objetivo principal dessa área, então que coloquei um exemplo de aumentar a operação em 28%, e meus resultados chaves, né, que é alugar 2 galpões e comprar 12 caminhões. O bacana para você acompanhar seus OKRs é medir quinzenalmente ou mensalmente os avanços dos resultados chaves. Quando o Andy Grover criou essa metodologia dos OKRs, ele deixou claro, né, que você não poderia deixar de medir aqueles seus objetivos após 30 dias, né, porque aí não faria mais sentido de você ter de medir os próximos passos, né? Você não vai ter um progresso, você não vai ter um status, você não vai ter uma ação. Então, o importante, uma boa prática, né, é que você faça pelo menos isso quinzenalmente, rever, né, a medição e o progresso dos seus OKRs. E o próximo, você precisa ter o progresso, né, verificar o progresso para concluir um objetivo maior, que aqui é o caso de aumentar a operação em 28%. E é importante também você colocar em forma de porcentagem, né? Não em forma de
ou escrito, ou colocar algum tipo de plano de ação. É importante você alinhar tudo isso em porcentagem, que fica uma forma muito mais transparente para você mostrar isso para um diretor, ou para uma gerência, ou até mesmo com os membros do equipe. O próximo passo bem importante também são os status. Muitas vezes temos alguns resultados chaves ou algum objetivo alcançar, só que muitas vezes no meio do caminho não faz mais parte, né? Não tem mais sentido você continuar com aquilo. Um exemplo é a Covid, né? Então, todas as empresas estavam com seus objetivos traçados, né? Pelo menos para janeiro e fevereiro, e veio a Covid agora, né? E agora? O que eu faço com esse objetivo? Faz sentido eu continuar com ele? Então, é bom você começar a mensurar os status, se está alto, se está médio, se eu consigo criar algum plano de ação, né? Que são as ações aqui do lado dos status. E aí eu preciso colocar também um responsável. Geralmente, quando eu faço esse acompanhamento de um responsável, eu sempre linko ele com um cara da área. Então, não precisa ser necessariamente um gestor ou um coordenador para medir esses OKRs. Você pode até com pessoas chaves dentro da sua equipe, até mesmo para a equipe ficar mais tranquila, né, na hora de acompanhar ou de trazer algum status report dos OKRs. E por fim, é sempre bom colocar uma barra de avanço, né? Eu coloquei aqui de 25% a 100%, até onde eu posso chegar com essa meta, ou se eu estou próximo ou não, alinhado com a minha data de medição, né? Então, como eu estou falando trimestral, então eu estou contando 4 meses, aí, um bloco de 4 meses até o próximo OKR. E aí, eu vou trazer só mais algumas dicas, né? Recapitulando, reúne-se periodicamente com a equipe, né, e verifica os avanços das suas metas. Nunca deixe de se reunir, não deixa no limbo o seu OKR, porque é um trabalho danado de você montar toda a estrutura, todos os objetivos, fazer as métricas para deixar no limbo, né? Então, é importante você ver os avanços e entender qual o vento, né, onde o vento está levando o nosso barco no objetivo. Faça isso coletando status de iniciativas versus acordo da etapa. É importante essa parte de você coletar os status das iniciativas, quantas iniciativas eu tenho para acompanhar seu OKR, de acordo com a etapa do sucesso, que seriam meus status. Faça isso abertamente, né? Faça isso com transparência, engajando o time, para que todos possam contribuir e participar desse acompanhamento, que não seja uma coisa maçante, né? E se houver algum desvio ou impedimento, a gente muda a direção do objetivo, sempre pensando naquela forma de cascateamento na alta gestão, na parte de coordenação, até desse Outro ponto também legal, outra dica, é alguns erros, né? É uma dica, mas é uma dica para não cometer esses erros na criação dos OKRs. Existe formas de escrever OKRs, até mesmo porque ele é adaptativo, né? Ele não tem um certo e não tem um errado de fazer essa escrita. E porém, eu coloquei 3 pontos aqui que eu acho que pega mais quando você vai fazer vai compor ou vai escrever os OKRs e os objetivos, que é utilizar um OKR como uma lista de tarefa. É importante você não criar um checklist de um OKR, né? O OKR tem que ser escrito, tem que ser mensurado, tem que ser acompanhado, né? E ele tem que ter um resultado final. Você usar isso como uma lista de tarefa puramente para alcançar um objetivo, você não sabe como que foi feito o meio, né? Então, muita gente entra com os objetivos e resultados como início e mostra o resultado. Só que o meio dele, como foi o desenvolvimento e até mesmo como você vai mostrar isso para o time, não é mostrado, né? Então, acaba com a transparência nesse ponto. Outro erro também é criar OKRs demais, né? Por isso que a gente tem os quarters, onde a gente vai mostrar, a gente trouxe um pouquinho aqui do ágil, né? A gente tem as cerimônias que ocorrem de 15 a 30 dias, tem mais ou menos essa semelhança de você criar os OKRs e deixar de uma forma cadenciada trimensalmente. Então, é bacana você não criar uma lista extensa, até mesmo porque isso não vai ser entregue, né? E sempre focar no 4. E, por último, não alinhar os OKRs. Então, como eu tinha falado no início,
muitas vezes a gente tem alguns OKRs, né, que são criados pela alta gestão, né, pela diretoria ou com os coordenadores, porém ela foi alinhado por eles, né, não houve transparência e muitas vezes desce para o time, ou ao contrário, às vezes a diretoria para a área de coordenação, ou um líder técnico do time alinha o OKR entre eles e não passa pela coordenação e nem pela diretoria. Então é bom frisar que os OKRs têm que ser escritos e devem ser perseguidos de ponta a ponta no âmbito organizacional. Os diferenciais de utilizar o OKR é justamente o modelo de não tem certo nem tem errado. Ele é muito flexível e adaptativo, né? Você consegue ajustar ele em qualquer área, em qualquer empresa e até mesmo na sua vida pessoal. Você consegue verificar os avanços dos seus OKRs utilizando os conceitos centrais, né? Que são as metas ágeis, né? Então, como você tem um curto espaço de entregar aquele objetivo, todo mundo está mirando aquele bem comum, né? Aquele objetivo comum da empresa, então aquelas metas ficam mais ágeis, né? A simplicidade de você escrever é algo mais memorável, algo simples, né? E de fácil entendimento, tanto dos objetivos e resultados chaves. O OKR também tem um ponto central na questão de transparência, então é bom focar ser transparente na criação do OKR e mostrar realmente aonde você quer chegar, ter cadências estratégicas, não adianta nada a gente ter alguns OKRs para entregar naquele primeiro trimestre e aquela continuação dela vai ser no final do ano, né? Então isso você tem que ter uma lógica estratégica, né? E tem que ter uma lógica de resultados chaves, tem uma lógica de métricas para você começar a medir isso durante o ano. Ter metas ambiciosas, isso é importante para que você esteja alinhado com o seu time, com a coordenação, com a diretoria, e para que todo mundo navegue junto nesse barco. E um ponto meio que nebuloso, né, que diz que você não precisa vincular as recompensas com as metas, né? Mas aí eu vou falar um pouco de metas, né, e falar um pouco de PLR, de programa de remuneração variável, e as empresas elas podem sim fazer essa junção de metas com programa de remuneração, mas tem que ser algo algo bem delicado, tem que ser bem estratégico, né? Tem que tomar um certo cuidado para quando você fala de metas. Então eu coloquei 3 pontos aqui de quando você vai começar a recompensar a sua equipe em relação aos OKRs ou o avanço dele, é que conviver, né, ao programa de remuneração variável com as metas, a fim de não minar a colaboração da equipe, né? Porque quando você começa a falar de metas e começa a falar um pouco do bolso da galera, né? Eu tenho um OKR e aquele OKR está atrelado à minha remuneração variável, é importante que isso não mine a colaboração e que você não trabalhe individual no time, né? Então, se eu entregar minha parte, eu estou bem, eu estou bacana, legal, eu vou ganhar minha remuneração por aquilo, mas aqui você não... Aqui, aqueles que estão coordenando os OKRs da empresa, não coloque isso na cabeça da equipe, né? Que seja de forma bem estruturada e também bem transparente. Outras metas também pode ser granularizada a nível de performance individual. Então, por exemplo, você pode criar metas de nível de performance para cada colaborador dentro de uma equipe, mas que não afete toda a meta do time. Então, coincidentemente, a equipe está trabalhando a fim de trazer resultados e objetivos dentro da empresa, porém, ela não vai afetar a meta em comum. Isso também é um ponto e uma estratégia importante. E caso precise dividir essas metas individualmente, faça isso de uma forma de engajar a equipe. Então, temos uma meta individual, né? Pelo menos o Henrique tem uma meta individual lá na VR, por exemplo, mas eu estou dentro de uma área lá de governança, uma área de ágil, enfim, mas que isso não mine também a minha colaboração em equipe e que aquela meta também pode ser dividida com outro companheiro de equipe, não tem problema nenhum. Isso também limita a forma de individualismo, de remuneração
e com a equipe. E aí, trazendo alguns tópicos, né, que a gente conversou aqui durante a palestra, como escrever bons OKRs, né? Então, tudo aquilo que eu falei até o momento são as práticas do OKR, mas eu quero frisar algumas coisas para memorizar na cabeça de todos, né? Então, primeiro, o objetivo deve ser simples, curto e fácil de memorizar. Coisas simples, tranquilo, aquilo que todo mundo entende, desde o diretor até o copeiro, enfim, qualquer pessoa que passe naquele num quadro ou quem leia aquilo, ele entenda isso. Então tem que ser simples, curto e fácil. Os objetivos não devem ser chato. Quando a gente fala muito em objetivo, ele traz essa coisa de ser chato, porque vai ter métrica, vai ter meta, tal. Então todo mundo está correndo atrás da empresa, está esquecendo um pouco da gente. Então ela não deve ser chato. Ela deve encaixar na sua cultura organizacional e ser divertido. Ser divertido e informal também. Separe sempre as métricas das tarefas. Então, quando você começar a granularizar o resultado-chave, não coloque as métricas dentro das tarefas. É um ponto bem importante, porque você precisa metrificar os resultados-chave, não as tarefas elencadas para cada colaborador. Defina poucos resultados-chave, como eu havia falado, né, entre 2 a 5 por objetivo. Se for o caso, escreva objetivos do tom da sua empresa, né? Então, você pode, eu vou pegar um exemplo, uma startup de publicidade, um exemplo, né? Então, geralmente eles são pessoas mais descoladas, né? Tem não é tão formal, né? Como outras empresas. E lá você pode criar o OKRs, como eu já vi muito, usando gíria, piada, ou qualquer coisa que combine com a sua equipe. Se existe uma piadinha interna lá na sua equipe, você pode colocar isso como objetivo e aquilo vai memorizar com o contexto da equipe. E quando for escrever os objetivos, perceba, se você estiver escrevendo objetivos e não estiver respirando, né, falando desenfreadamente, aquilo não é objetivo. Tem alguma coisa errada na sua descrição dos OKRs. Bom, galera, gostaria de agradecer mais uma vez aí a Liga Ágil. Espero que tenha contribuído bastante com os OKRs. Aqui tem alguns contatos meus, WhatsApp, celular, tem o meu e-mail e tem o meu LinkedIn. Fica à vontade aí para entrar em contato. Legal, Henrique. Obrigado pela participação. Nós temos algumas perguntas aqui e temos ainda 3 minutinhos que eu queria compartilhar uma dessas perguntas contigo. Pessoal, legal. Vocês podem mandar as suas perguntas direto lá no nosso Q&A, né, na área aí dentro do Zoom, onde você pode fazer as suas perguntas e obter respostas. A gente faz ela aqui, tem uma equipe selecionando as perguntas e trazendo para a gente discutir online, tá bom? Inclusive o pessoal está olhando o chat, olhando também no YouTube e tudo mais. Fica à vontade, podem fazer suas perguntas e contribuir com a gente. Henrique, dentro dessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu acho que definir objetivos estratégicos ela tem tudo a ver para você começar a abrir essa temática, né, do dia que nós estamos aqui nesse evento, mas pensar na atual situação que nós estamos, onde o cenário muda constantemente, pensar em 3 meses para uma definição de OKR, será que não é muito tempo? Depende muito, cara. Quando você vai criar os OKRs, você tem que mirar sempre no objetivo de 1 ano, né? E você começa a quebrar esses OKRs em 3 meses. Quando falamos em 3 meses, que é uma boa prática, né? Como eu comentei, ele é adaptativo, você consegue dimensionar esse tempo, é que você consegue criar poucos OKRs, né? Não seja uma coisa tão pesada. Automaticamente as pessoas vão começar, a galera, né, da parte de gestão ou de gerência, vão começar a escrever isso mais curto, né, e a entrega será mais consistente. Então, por isso que ter uma cadência estratégica, né, e não deixar isso se perder durante o ano, é um ponto-chave para você começar a entregar isso trimestral. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Olha, observo que algumas empresas e times, ou até mesmo squads, que está muito na moda hoje em dia, estão criando seus OKRs que não estão alinhados com a alta gestão.
Qual a sua recomendação para esse tipo de coisa? É normal isso? Isso faz parte de um período de transição? O que é? Ó, é rotineiro, né? Ter as squads, eu tinha também que muitas vezes o gerente de produto, entrando um pouco mais na linha do Scrum, né? Um PO ou um Scrum faz um OKR com o time, só que eu defino alguns OKRs com o meu time, ou com a minha tribo, enfim. E aí, durante um tempo, 2, 3 semanas, com certeza, algum gerente ou alguma diretoria vai lá e vai falar, meu, não é nada disso que eu quero, né? Então, nós trabalhamos com momentos de incerteza, né? E quando você fala de ágil, é um momento incerto também, é algo que não é certinho, você não sabe, você não consegue prever, mas é algo que vai frustrar a sua equipe. Então, todo aquele engajamento, toda aquela parte de você engajar a galera, de entregar algo dentro da squad que foi criado, ele cai por terra. Até mesmo porque começa a falar, putz, tem os silos da empresa, o gerente lá não respeitou o nosso OKR. Por isso que é importante aquela diretoria, pelo menos ou os acionistas, entendam o que aquela squad ou aquela tribo está fazendo em prol da empresa para alcançar o objetivo. Bacana. Henrique, o nosso tempo estourou, então não vamos caber as outras perguntas aqui. Pessoal, a gente está anotando as perguntas de vocês, a gente manda nos comentários, tá? Fiquem antenados lá. Thiago, se quiser enviar os comentários para mim, eu mando por e-mail depois, individualmente. Excelente. Não tem problema nenhum. Excelente, muito obrigado. Henrique, obrigado pela participação. Continua aí com a gente aí. Obrigado. Tá bom? Opa, tamo junto. Obrigado.